Meu nome é Mariana, sou do terceiro ano B e vou falar um pouco sobre o computador. Ele é um equipamento eletrônico digital que processa informação na forma de binário, realiza diversas tarefas e executa cálculos de operações lógicas muito rápidas. Temos o hardware, que é um elemento físico e processa dados, e temos o software, que é o elemento lógico que organiza o processamento. É dividido em CPU, memórias e I/O, que seriam entradas e saídas. A CPU faz parte do processamento e transforma a entrada em saída. E esse processamento é executado por meio de ciclos de busca e execução. Ele é praticamente o cérebro do sistema. Temos a unidade de controle, o C, controla e sequencia as operações dos ciclos e é considerado como se fosse o gerente da CPU. A unidade lógica e aritmética executa os cálculos e operações. Temos os registradores e o clock. A memória armazena os dados que serão processados e os que já foram processados. Nela é dividida em volátil e não volátil. Volátil exige a energia elétrica permanentemente e a não volátil não necessita dessa energia para reter a informação. Temos a memória RAM, que é a principal memória do computador, formada por circuitos integrados e é utilizada para leitura e para escrita. E são dados voláteis. Temos a memória ROM, que é somente para leitura e os dados não podem ser apagados. Temos as memórias secundárias, que são memórias de baixa velocidade de acesso, baixo custo e armazenamento. Um exemplo disso são os discos rígidos e os pendrives. As memórias não são voláteis. A linguagem do computador, como sabemos, é formada por bits e bytes. E os computadores entendem os impulsos elétricos somente de 1 ou 0. E cada impulso tem um nome de bit. E com 8 bits a gente forma um byte. Os bits são representados por representam todas as letras, sinais de pontuação, acentos e até informações que não podemos ver, que já comandam o computador. Utilizamos a tabela ASCII, que eu vou colocar aqui para vocês. Sabemos que os números começam no 30H e o espaço é o 20H. O comprimento da palavra é a quantidade de bits ou bytes que o computador opera. Temos a linguagem de baixo nível, que seria a linguagem de máquina binária, linguagem de montagem, assembly, e temos linguagens de alto nível, C e C++, Java, Python e PHP. O homem é máquina. Sabemos que cálculos e análises são feitos pela mente humana, mas analogicamente o computador possui um processador que faz a mesma coisa. Para se comunicar com a máquina, a primeira linguagem criada para o homem foi o programa objeto. E esse programa teve desvantagens, que foi daí que começaram a criar outras linguagens. As linguagens de alto nível são projetadas para resolver problemas, representar problemas, enquanto as linguagens de montagem são projetadas para representar o computador. Meu nome é Ana Carolina, sou do terceiro B, e hoje vou falar um pouco sobre o módulo de sensores. O sensor nada mais é do que um componente que capta sinais, que captam estímulos do ambiente e transformam eles em sinais elétricos, que vai alimentar um outro circuito. E esses sensores podem ser de luz, gás, temperatura, pressão, inclinação, e eles costumam ter duas saídas, a analógica e a digital. E esses sensores sempre são empregados com outro circuito. O sensor de gás, os mais comuns são os sensores catalíticos, que funcionam basicamente por meio da oxidação catalítica. O sensor de luminosidade, o nosso chamado LDR, que significa Light Dependent Resistor. É um componente cuja resistência varia de acordo com a intensidade de luz que é incidida nele. O sensor de vibração, ele é basicamente composto por duas lâminas que, quando há uma vibração, essas lâminas trepidam encostando uma na outra, fazendo com que haja um pulso. O sensor de toque, que basicamente é pressionado ou liberado, né? Onde pode ter sensores de elevador, de portas digitais, e existem dois tipos de sensores desse tipo, o capacitivo e o resistivo. Os capacitivos são mais precisos e mais caros. Basicamente funciona como um capacitor. O seu dedo muda a capacitância dele e isso emite um sinal para determinada função. Já o resistivo, é menos preciso, porém é mais barato. Os sensores de pressão funcionam com tecnologia diferente para captar os níveis de pressão. Eles costumam medir líquido ou gás e exerce sobre a superfície do sensor uma força que faz captar por intermédio de duas peças um tipo de informação relevante em forma de sinal elétrico. Sensor de cor. Esse sensor funciona basicamente como o olho humano, né? Registra a cor de uma superfície após emitir uma luz vermelha, verde ou azul em direção aos objetos a serem testados. Esses sensores calculam as coordenadas de cromaticidade com base na radiação refletida. Sensor de presença serve especialmente para detectar possíveis invasões em ambientes, o que pode ser feito a partir do reconhecimento do movimento ou de temperatura corporal. O
sensor de pH, eles são usados para medições mais exatas, e o sistema de medição consiste em 3 partes: um eletrodo de medição, um eletrodo de referência e um medidor de autoimpedância. O princípio de funcionamento do sensor indutivo, se dá a partir do campo eletromagnético variável que é gerado pelo oscilador em um conjunto com uma bobina na extremidade do dispositivo. Sensor de tensão. O detector de tensão serve para identificar a existência de alguma tensão elétrica sem precisar o contato manual funcionar. Sensor de corrente. Um sensor de corrente contínua é um dispositivo que produz uma tensão que é proporcional à corrente que passa através dele. Isso é basicamente algo como a gente já conhece há 3 anos. O sensor de chama, que é o que eu vou falar um pouquinho agora, é um sensor muito simples de ser utilizado, e com ele você pode verificar a presença de fogo ou fonte de calor por meio de um sensor IR, que detecta a luz, com um comprimento de onda. Sensor de umidade. O sensor de umidade do solo funciona com 2 eletrodos para conduzir a corrente elétrica pelo solo, fazendo a leitura da umidade relativa por comparação. Sensor de luz ultravioleta, ou seja, sensor UV. Esse sensor é capaz de detectar o nível de radiação UV, liberada pela luz solar e até mesmo por lâmpadas. Meu nome é Viviane Vieira e sou do 3º ano B de Eletrônica. Vou falar a minha parte da avaliação de MIC no primeiro bimestre de 2021. Explicarei sobre registradores, começando pelos gerais. Um deles é o status, que tem a função de informar o estado do processador. Ele está presente em todos os bancos, nos endereços de memória 03 hexa, 83 hexa, 103 hexa e 183 hexa. Ele possui 8 bits. Todos eles podem ser lidos e escritos, com exceção do bit 4 e do bit 5. Na terceira linha temos a função de cada bit. O bit 7, IRP, bit 6, RP1, bit 5, RP0. Todos eles são seletores de banco de memória de dados. Só que RP1 e RP0 são para endereçamento direto. Se ambos tiverem valor 0, eles vão atuar sobre o banco 0. Se apenas IRP0 for 1, ele vai atuar sobre o banco 1. Se apenas IRP1 for 1, ele vai atuar sobre o banco 2. Se ambos forem 1, ele vai atuar sobre o banco 3. Já no caso do TO do bit 4, ele indica o timeout. Isso significa que, se ele for 0, ocorreu o estouro do watchdog time, ou seja, o watchdog time atinge um valor, uma quantidade de bits superior ao que o sistema consegue manipular. Se ele for 1, indica que ocorreu o power up, que seria a alimentação do dispositivo, ou foi executada a instrução clear watchdog time ou o sleep, que significa que o dispositivo está funcionando com o mínimo de recursos possíveis para economizar bateria. Já no caso do PD, do bit 3, ele indica power down. Ele indica se houve uma queda substancial da alimentação. Se for 0, a instrução sleep está sendo executada. Se for 1, ocorreu o power up ou foi executada a instrução clear watchdog time. Agora vamos falar dos registradores das interrupções. O INTCOM. Ele está presente nos endereços de memória 0B hexa, 8B hexa, 10B hexa, 18B hexa. Ele também tem 8 bits, só que todos eles podem ser lidos e escritos. A função do bit 7, GIE, é uma habilitação geral das interrupções. Se ele for 0, nenhuma interrupção será tratada. Agora, se ele for 1, as interrupções serão tratadas individualmente. O PEIE, no bit 6, é uma habilitação das interrupções de periféricos. Se ele for 0, as interrupções de periféricos não serão tratadas. Se ele for 1, as interrupções de periféricas serão tratadas individualmente. Já o T0IE, do bit 5, ele é uma habilitação de interrupção do estouro do timer 0. Significa que ele vai interromper se o timer é uma habilitação dessa. O TOIE, do bit 5, é uma habilitação de interrupção do estouro do timer 0. Ele é uma chave individual. Se for 0, as interrupções será desabilitada. Se for 1, a interrupção do timer 0 está habilitada. Já o INTE é uma habilitação da interrupção externa do pino RP0. É uma chave individual. Se ele for 0, está desabilitado. Se for 1, essa interrupção está habilitada. Já o RBIE, ele controla a mudança de estado do nibble mais significativo, que seriam os bits 4, 5, 6 e 7. Se for 0, essa interrupção está desabilitada. Se for 1, a interrupção por mudança de estado está habilitada. Essa foi minha apresentação. Muito obrigada!